O Corinthians está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Isso, acima de qualquer análise tática, técnica ou estética, é o que realmente importa nesse momento. A equipe fez o necessário para avançar e, em um torneio de mata-mata, isso vale mais do que qualquer brilho momentâneo. Ainda assim, a forma como o time se comportou dentro de campo sob o comando de Dorival Júnior deixa muitas questões no ar, especialmente no que diz respeito à organização tática e ao posicionamento de algumas peças fundamentais. Yuri Alberto, mais uma vez, foi decisivo. Em uma noite de desempenho coletivo modesto, com pouca inspiração no meio e dificuldade na construção ofensiva, bastou uma única bola com um pouco mais de qualidade para ele resolver. Um jogador em fase iluminada como o Yuri, que já soma 13 gols na temporada e mostra regularidade impressionante, é o tipo de trunfo que qualquer equipe sonha em ter em momentos de dificuldade. Mesmo isolado por boa parte do jogo, cercado por adversários e com pouco apoio vindo de trás, ele conseguiu definir uma jogada e garantir o resultado. Esse isolamento, aliás, é sintomático das decisões de Dorival. O técnico tem tentado moldar a equipe a partir de suas ideias, mas parece, por enquanto, estar tentando forçar peças em espaços que não pertencem a elas. O melhor exemplo disso é o meio-campo. Maicon foi deslocado para atuar como primeiro volante, uma posição que, por mais que ele tenha alguma capacidade técnica para executar claramente, não é a que melhor potencializa seu futebol. Na tentativa de fazer dele o novo Alisson, como o que foi feito no São Paulo de 2023, Dorival acaba desmontando o setor, retirando Ranielli da função de proteção, onde ele vinha rendendo muito bem, e colocando o jogador mais adiantado quase como um meia-atacante. Ranielli é um leão em campo. Incansável, combativo, com bom tempo de bola e entrega física acima da média, ele vinha sendo um dos grandes destaques do setor de marcação. Tirá-lo dessa posição para colocá-lo aberto pelo lado ou mais avançado como uma espécie de ponta-direita, ou até meia central, é desperdiçar seu maior trunfo, a capacidade de desarme e de sustentação do sistema defensivo. Não é surpresa que ele tenha se atrapalhado em alguns lances ofensivos. Ele não está acostumado a receber a bola dentro da área, girar sobre o zagueiro ou tentar jogadas combinadas no último terço. Quando isso aconteceu, ficou evidente que ele não pertence àquela faixa do campo, e se Ranielli não é ponta, Coronado também não é. Escalado aberto na esquerda ao meia, mostrou lampejos de talento, alguns passes verticais interessantes, mas demonstrou desconforto claro na função. Coronado é aquele jogador que pensa o jogo de forma mais cadenciada, que precisa estar de frente para o campo centralizado, onde pode explorar melhor seus recursos. Colocá-lo colado à linha lateral faz com que ele precise executar funções de profundidade e velocidade, características que não são suas. Não é falta de esforço, é falta de encaixe. Esse padrão se repete em outras partes do campo. Romero, outro exemplo, é mais útil quando atua por dentro, perto de Yuri, podendo tabelar, dar opção de passe e receber de costas, pressionar a saída de bola rival. Quando é colocado muito aberto na função de ala ou ponta fixo, perde sua efetividade. Erra passes, cruza mal, se perde nos espaços. Não é por acaso que durante boa parte do jogo o Corinthians foi previsível ofensivamente. Faltou conexão, faltou sincronia e sobrou improviso. É aí que entra o debate sobre os sistemas táticos que Dorival está tentando implementar. Não há problema algum em buscar variações em ter um plano B ou até C, mas o que se vê no Corinthians atual é mais uma salada de formações do que um time que domina diferentes formas de jogar. A equipe começa num 4-141, em outro momento se transforma em 4-131, depois vira quase um 325 na fase ofensiva, com Félix Torres como lateral que fecha a linha de zaga e André Ramalho centralizado, e de repente tudo parece desconectado. As movimentações não são fluidas. Os jogadores parecem pensar demais antes de agir, tentando entender onde deveriam estar. Apesar disso, há sinais de evolução na parte defensiva. Dorival, aos poucos, vem dando mais estabilidade ao setor. O Corinthians, do início do ano, sob o comando de Ramon Dias, até criava mais chances, mas era extremamente vulnerável. Hoje, há mais proteção,
a linha de defesa falha menos. Jogadores como Gustavo Henrique, Ramalho Kaká e o próprio Félix, Torres que antes pareciam inseguros, hoje demonstram mais tranquilidade. O sistema ainda está longe do ideal, mas claramente há progresso, e isso precisa ser reconhecido. Félix Torres, aliás, foi o melhor em campo. Jogando como lateral direito em alguns momentos, não apenas garantiu segurança na defesa, como iniciou a jogada do gol. Demonstrou leitura de jogo, coragem para avançar e capacidade técnica para quebrar linhas com passes verticais. É raro ver um defensor com esse nível de entrega e confiança. Em meio ao caos tático, ele se destacou como um dos poucos que entendeu seu papel com clareza. Outro que entrou bem foi Thales. Ao se aproximar de Yuri no segundo tempo, permitiu que o atacante tivesse companhia e não precisasse disputar sozinho todas as bolas com os zagueiros. Foi de uma dessas aproximações que saiu o gol. Uma tabela simples, uma movimentação coordenada e Yuri teve a chance que precisava. Quando o time joga próximo, quando há conexão entre os setores, a qualidade individual aparece. Não é preciso reinventar o futebol. É preciso permitir que os jogadores façam o básico com eficiência. Carrillo, que vinha sendo o melhor jogador do Corinthians na temporada, também sofre com essa dispersão tática. Já atuou por dentro como meia, como segundo volante, e agora está sendo escalado como ponta. Dorival até diz que ele tem liberdade para se movimentar, mas a verdade é que quando um jogador começa a partida preso na linha lateral, é difícil que ele tenha a leitura para flutuar e assumir protagonismo por dentro. É uma questão de orientação. E parece haver confusão. Dorival ainda está conhecendo o elenco talvez, mas algumas decisões não são experimentações, são insistências. Não é possível, por exemplo, que um treinador do nível dele ainda esteja testando o Maicon como primeiro volante, ou que ache que Ranieri possa ser meia, ou que Carrillo funcione melhor aberto do que por dentro. São situações conhecidas que a própria torcida percebe com clareza. São detalhes que fazem a diferença na construção de um time competitivo? A verdade é que o Corinthians venceu, fez o necessário, mas a vitória não pode esconder os sinais de alerta. Se o objetivo é ter um time consistente com padrão de jogo e capacidade de competir com os grandes, é preciso mais do que lampejos individuais. É preciso organização, clareza e um plano. E por enquanto Dorival parece mais empenhado em testar do que em consolidar. A chegada de reforços como Garro e Lucas Veríssimo pode ajudar a equilibrar essa balança, mas até lá será preciso ajustar as peças que já estão no tabuleiro e usá-las nas posições corretas. O fato é que ao longo desta sequência de partidas, fica evidente que o Corinthians precisa urgentemente encontrar um equilíbrio entre intensidade, organização e criatividade para sustentar sua campanha na temporada. A equipe não pode se apoiar exclusivamente nos lampejos individuais de jogadores como Yuri Alberto ou Carrillo para avançar em competições importantes como a Copa do Brasil. É fundamental que o conjunto se molde a uma ideia clara de jogo. Algo que Dorival Júnior, apesar da experiência, ainda não conseguiu imprimir de forma consistente neste momento do time. A ausência de um meio-campo organizado e funcional é o principal calcanhar de Aquiles do Corinthians atual. Quando o time não consegue estabelecer domínio nessa faixa do campo, sofre para articular jogadas, proteger a defesa e acelerar os ataques. A tentativa de transformar Maicon em um primeiro volante com capacidade de proteção e saída de bola ainda não deu frutos, principalmente porque o jogador não possui a dinâmica necessária para essa função específica, nem o entrosamento com seus companheiros para atuar como pivô do meio. Isso faz com que o time fique vulnerável na transição defensiva e também lento para avançar. Ranieri, deslocado do meio para uma posição mais ofensiva, não consegue render como antes, e Coronado, que não se adapta a jogar aberto na esquerda, sofre com a limitação de suas características técnicas e táticas. Essa desarmonia na construção do meio-campo gera uma cascata de efeitos negativos para o sistema ofensivo. Sem sustentação, o time fica refém de bolas longas, erros de passe e pouca criatividade. Por isso, as jogadas costumam terminar em cruzamentos despretensiosos com pouca qualidade ou em tentativas individuais que raramente conseguem romper a defesa adversária.
A defesa, por outro lado, é o setor que vem mostrando sinais claros de evolução, e essa melhora não deve ser subestimada. Apesar das limitações individuais e do sistema ainda pouco definido, os zagueiros Gustavo Henrique, André Ramalho Kaká e Félix Torres têm conseguido transmitir mais segurança. Essa estabilidade, entretanto, ainda depende muito do posicionamento coletivo e da capacidade dos volantes em dar o suporte necessário. Quando o Maicon falha nesse papel, a linha de defesa é exposta e o time pode sofrer com contra-ataques perigosos. Félix Torres, em particular, merece um destaque especial pela versatilidade que vem mostrando atuando em diferentes funções, inclusive como lateral direito, onde não apenas cumpre seu papel defensivo com eficiência, mas também contribui para o início das jogadas ofensivas. Sua capacidade de ler o jogo e tomar decisões rápidas tem sido um diferencial, especialmente em um elenco que ainda busca sua melhor forma e identidade tática. A presença dele permite ao técnico alguma flexibilidade para ajustar o sistema, mesmo que isso cause desequilíbrios em outros setores. Do lado ofensivo, o Corinthians enfrenta um problema clássico: a dependência excessiva de um ou dois jogadores para decidir partidas. Yuri Alberto, em alta temporada, segue sendo o principal ponto de referência. Seu faro de gol, movimentações inteligentes e força física são fundamentais para o time. No entanto, um futebol que se apoia em um único elemento torna-se previsível e mais fácil de ser neutralizado por adversários mais organizados. Para que o Corinthians avance em fases decisivas da Copa do Brasil e outras competições, é imprescindível que outras peças também apareçam, tanto na criação quanto na finalização. O meio-campo deveria ser o espaço para essa diversificação, mas o desconforto de jogadores como Coronado e Ranielli nas posições que ocupam enfraquece essa função. Além disso, a movimentação de Carrillo, que vem sofrendo com a falta de liberdade e a rigidez tática, acaba sendo limitada. Quando um jogador com a criatividade e a técnica dele está preso à linha lateral, não consegue usar todo o seu repertório para desequilibrar, combinar jogadas e criar chances claras de gol. Dorival afirma dar liberdade a Carrillo, mas na prática, as instruções táticas e a disposição do time fazem com que ele acabe encaixotado. Romero, que em sua melhor fase rende muito mais atuando por dentro, próximo ao centroavante, tem sido deslocado para posições mais abertas e pouco favorecidas. Isso reduz o impacto de um jogador que possui visão de jogo, bom passe e capacidade de finalização. O resultado é um time que não consegue criar com fluidez e que muitas vezes depende de cruzamentos e bolas alçadas para dentro da área, métodos que já provaram ser pouco eficientes diante de defesas organizadas. Quando a equipe tenta buscar alternativas ofensivas esbarra na falta de conexão entre os setores, a transição do meio para o ataque é lenta e pouco produtiva, o que resulta em ataques desarticulados e previsíveis. Essa ausência de coordenação é um reflexo direto da falta de um padrão tático definido, algo que Dorival Júnior ainda está buscando estabelecer. A improvisação frequente, a alternância constante de posições e a tentativa de encaixar jogadores em funções que não são naturais criam uma confusão geral, prejudicando o ritmo e a confiança do time. Por outro lado, o lado positivo é que mesmo com todas essas dificuldades, o Corinthians vem conseguindo resultados, e isso mostra que há potencial. A vitória na Copa do Brasil é um exemplo claro disso. Mesmo sem apresentar um futebol brilhante, a equipe conseguiu cumprir seu objetivo, o que indica que o grupo tem qualidade para superar obstáculos e momentos de instabilidade. A responsabilidade agora recai sobre Dorival para que ele encontre a melhor maneira de organizar o elenco e explorar ao máximo as qualidades individuais de seus jogadores dentro de um sistema coletivo que faça sentido. A chegada de reforços, como Garro e Lucas Veríssimo, é vista com otimismo pela torcida e pela comissão técnica. Esses nomes prometem acrescentar qualidade e equilíbrio ao time, principalmente nas laterais e na defesa, onde o Corinthians ainda sofre com lesões e oscilações. Contudo, não basta só trazer bons jogadores, é necessário encaixá-los de forma harmoniosa no esquema tático, garantindo que o coletivo não seja prejudicado. Essa é uma tarefa que exige tempo, paciência e uma leitura precisa do elenco disponível.
A torcida, por sua vez, mantém a esperança de que o time consiga superar esses desafios e retomar um padrão mais consistente e vitorioso. O Corinthians é um clube de grande tradição, com exigência constante por títulos e bom desempenho. As oscilações são naturais em qualquer temporada, especialmente em um ano de transição técnica e adaptação de jogadores. No entanto, a pressão para que Dorival encontre rapidamente uma solução é grande, pois o calendário é apertado e as competições exigem respostas imediatas. A pressão para que o time entregue resultados sem ao mesmo tempo mostrar um futebol convincente cria um cenário complexo para o treinador. Ele precisa equilibrar o pragmatismo dos resultados com o desejo da torcida e dos jogadores de ver um futebol mais ofensivo, organizado e criativo. A adaptação ao elenco e as limitações técnicas e físicas do grupo também são fatores que influenciam a condução do trabalho. Ainda assim, o futebol é feito de ajustes constantes e aprendizado diário. O Corinthians tem tempo e estrutura para isso, mas precisa acelerar esse processo para não se complicar nas fases decisivas da temporada. A consolidação de um esquema tático, a definição clara de funções para cada jogador e a melhoria na construção das jogadas são passos indispensáveis para que o clube volte a brilhar em nível nacional e continental. Em resumo, o momento atual do Corinthians é de transição e busca por identidade. Os resultados ajudam a manter a confiança, mas o futebol apresentado não pode servir de justificativa para a falta de clareza e organização em campo. Dorival Júnior, com sua experiência, precisa encontrar o caminho para que o time jogue com mais segurança, intensidade e criatividade, permitindo que todos os jogadores possam render ao máximo e que o coletivo supere as adversidades. Só assim, o Corinthians poderá sonhar alto nas competições que disputará neste ano, começando pela Copa do Brasil. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, nos bastidores do futebol, um rumor começa a ganhar força e promete agitar o cenário esportivo. O Corinthians estaria próximo de enfrentar o Clube América do México em um duelo decisivo pela vaga no Super Mundial de Clubes? Ainda não há confirmação oficial, mas fontes próximas aos clubes indicam que negociações avançadas estariam em andamento para que esse confronto épico aconteça em breve. A possibilidade de Corinthians e Clube América se enfrentarem vem causando um verdadeiro burburinho entre torcedores, analistas e especialistas. Afinal, trata-se de um embate entre duas grandes potências do futebol das Américas, com histórias riquíssimas e torcidas apaixonadas. O Super Mundial, competição que reúne os principais campeões de cada continente, seria o palco ideal para essa disputa, elevando a expectativa para um confronto que promete emoção e rivalidade em alto nível. Do lado brasileiro, o Corinthians busca ampliar sua presença internacional e consolidar seu status de gigante do futebol mundial. O clube paulista já demonstrou sua força em competições continentais e deseja agora mostrar seu poder em um torneio global. Enfrentar o Clube América, que por sua vez é um dos clubes mais tradicionais do futebol mexicano e latino-americano, daria ainda mais brilho a essa trajetória. O Clube América, conhecido por seu futebol técnico e elenco competitivo, não ficará atrás nessa disputa. Os mexicanos, acostumados a embates intensos em nível continental, veem na possível vaga para o Super Mundial uma chance de reafirmar sua hegemonia na região e, quem sabe, conquistar o mundo. O duelo, portanto, não se resume a uma simples partida. É um embate simbólico entre duas culturas futebolísticas que respiram paixão e rivalidade. Entre os torcedores, a expectativa só cresce. Nas redes sociais, hashtags relacionadas ao possível confronto já circulam com força, enquanto comentários e palpites surgem a todo momento. O clima de suspense alimenta ainda mais o interesse, e muitos já começam a imaginar os possíveis cenários dentro de campo. Qual será a estratégia adotada pelos treinadores? Quais jogadores brilharão nessa disputa? Essas perguntas permanecem no ar, aumentando a ansiedade até que o jogo seja confirmado e as datas divulgadas.
Ainda que o encontro entre Corinthians e Clube América não tenha sido oficializado, as conversas nos bastidores indicam que o Super Mundial poderá ser palco de um dos confrontos mais interessantes do ano. E se confirmado, o embate certamente ficará marcado na memória dos amantes do futebol, oferecendo um espetáculo de alto nível, cheio de emoção, técnica e rivalidade. Enquanto isso, resta aos fãs apenas acompanhar os rumores e torcer para que esse duelo se concretize. O Super Mundial pode estar prestes a receber um capítulo inesquecível, onde Corinthians e Clube América protagonizarão uma batalha histórica em busca da tão sonhada vaga. O futebol, como sempre, segue sua dança de possibilidades e surpresas. E essa, sem dúvida, tem tudo para ser uma das mais empolgantes do momento. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!